O lateral esquerdo Marcelo vai ser relacionado para o Fla-Flu deste sábado, primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Muitas notícias para vocês chegando aqui no canal Ligados no Flu. Anúncio de contratação de novo reforço, tem jogador convocado para a seleção sub-20, pode desfalcar o Fluminense e muito mais. É só você esperar a vinheta que logo depois eu volto com tudo isso para você. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua amizade aqui no canal Ligados no Flu, de visual novo com o Dom Fredon aqui atrás, abençoando todos nós e dando sorte, trazendo sorte para todos nós. A imagem do Fred com aquele gol em cima do Flamengo, aquele gol de voleio em cima do Flamengo, a imagem dele imortalizada no mosaico feito no jogo de despedida do Fred em 2022. A gente segue o barco, agradecendo então a presença de todos vocês, pedindo a sua colaboração para se inscrever no nosso canal, gente. Estamos quase chegando nos 15 mil, hein? Outro dia eu pedi para me ajudar a chegar aos 14, já estou quase chegando nos 20, aliás, nos 15, né? Os 20 ainda falta um pouquinho ainda. Nos 15 mil inscritos, devagarzinho a gente vai, né? Vai subindo, com muita humildade, com muita serenidade, a gente vai, se Deus quiser, chegar mais longe ainda aqui no canal Ligados no Flu, trazendo muitas informações para vocês. Então a gente começa trazendo a informação de que hoje foi o último dia do Matheus Ferraz como jogador do Fluminense. O contrato dele se encerrou, ele chegou ao Fluminense no início de 2019, teve ali um bom início, né, pelo Fluminense, mas aí depois acabou sofrendo com seguidas lesões, o que atrapalhou demais, né, o desenvolvimento do Matheus Ferraz como jogador do Fluminense, mas sempre foi um jogador leal, um jogador que vestiu a camisa, sempre que entrou em campo demonstrou muita vontade de ajudar. Então, boa sorte então ao Matheus Ferraz. Ele sofreu uma lesão grave o ano passado, por isso o contrato que ia até o final do ano acabou sendo prorrogado por mais 3 meses, mas agora o contrato chegou ao fim nesse dia 31 de março de 2023. Boa sorte, então, ao Matheus Ferraz na carreira que ele escolher. Se ele vai escolher ser dirigente, se vai continuar o futebol, parece que ele vai se aposentar. Então, boa sorte e todo sucesso para o Matheus Ferraz daqui para frente. E o garoto Alexander foi convocado para a seleção brasileira sub-20 pelo técnico Ramon Menezes. O Alexander, que é lateral esquerdo, mas foi convocado como volante, que é a posição de origem dele. Amistosos da seleção sub-20 contra a República Dominicana, Iraque, Uzbequistão ou Senegal entre os dias 15 e 27 de abril. Com isso, o Alexander, se o Fluminense não pedir a liberação do jogador, ele vai desfalcar o Fluminense contra The Strongest na Libertadores, contra o América Mineiro e o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro e contra o Paysandu no jogo da volta em Belém do Pará. O Atlético Paranaense teve o Vitor Roque convocado, vai pedir a liberação do jogador. O Vasco também vai pedir a liberação do Andrei. Esses amistosos da seleção não são data FIFA, não são amistosos oficiais, não são... enfim, o Fluminense não tem obrigação nenhuma de liberar esses jogadores. O Fluminense pode solicitar a liberação do Alexander, né, a desconvocação do Alexander, mas isso até agora não aconteceu, o Fluminense não se pronunciou. Se o Alexander realmente se apresentar à seleção para jogar esses amistosos contra a República Dominicana, Iraque, Uzbequistão ou Senegal e deixar, né, de estar à disposição do técnico Fernando Diniz, vai ser um perigo para mim, na minha avaliação, muito grande. Por quê? A gente tem um jogo contra o The Strongest, no Maracanã, beleza. Mas tem aí uma sequência grande, né? América, Atlético Paranaense, Paysandu lá em Belém. O Marcelo, por enquanto, ainda não tem condições de jogar 90 minutos. Então, seria realmente um problema sério para o Fluminense se ele não tiver à disposição o Alexander para esses jogos. Na minha avaliação, o Fluminense deveria seguir o mesmo caminho que o Atlético Paranaense, por exemplo, e o Vasco, e pedir a liberação do titular do Fluminense, da lateral esquerda. E o Fluminense anunciou oficialmente a contratação do Thiago Santos, volante de 33 anos, que também pode jogar como zagueiro e que estava no Grêmio. Apesar dos protestos de parte da torcida do Fluminense, a diretoria não se importou e fechou a contratação. O jogador já foi anunciado
já foi, inclusive, registrado no BID da CBF, já está disponível para ser inscrito na Libertadores da América e é reforço do Fluminense. Torcida querendo ou não, o Thiago Santos é reforço do Fluminense. Jogador que não vinha bem no Grêmio, a torcida do Grêmio, né, estava aí há muito tempo já pedindo a saída, a negociação desse atleta. Ele acabou então saindo e acertou com o Fluminense. Ele revelou que tanto o Diniz quanto o Fred ligaram para ele e perguntaram se ele queria jogar no Fluminense. Ele disse que queria, claro, né, estava num momento muito ruim no Grêmio, então ele dá essa mudança de ares, ele dá essa repaginada aí na carreira para tentar se reencontrar dentro do futebol brasileiro e chega para o Fluminense para ser uma opção no elenco. Não é jogador para ser titular, não é jogador para barrar ninguém, é jogador para compor o elenco, para ser usado quando precisar. Não vou aqui fazer o julgamento se ele deveria ou não ser contratado, porque acho que a gente tem que dar uma oportunidade primeiro para o cara jogar. Jogou, não foi bem, a gente critica. Jogou, foi bem, a gente elogia. Porque fazer uma análise antes do cara vestir a camisa, né? Vestir a camisa ele já vestiu, que já foi apresentado. Mas fazer uma análise antes do cara entrar em campo, também eu acho que não é certo, né? Vamos dar tempo ao tempo, vamos avaliar. É o que eu falei, se ele jogar e for mal, a gente critica. Aí sim a gente pode criticar. Por enquanto, a gente tem que apenas torcer, desejar que ele tenha sucesso com a camisa do Fluminense, né? E que esse período aí que ele passou, que foi turbulento, um período difícil lá no Grêmio, que ele se reencontre aqui no Fluminense, né? E possa mostrar todo o seu futebol. Sobre a contratação, inclusive, do Thiago Santos, a gente recebeu alguns comentários, né, da galera tricolor que acompanha o nosso canal e eu queria compartilhar aqui com vocês a opinião da galera. Olha só, o Zenito Carlos disse: só posso comentar com base legal depois de ver a atuação do atleta em alguns jogos. Falar antes é achismo e isso não corresponde a uma avaliação correta. É o que eu estou falando aqui, concordo com o Zenito. O Jefferson Barreto disse: ainda não consigo entender as indicações do Diniz, porém continuo confiando nele. Vitória Fluminense. Saudações tricolores. É tipo isso também, Jefferson. Eu também não entendo, né? Mas por isso que ele é o técnico e nós não somos, né? Então eu continuo confiando também no trabalho do Diniz, por isso eu vou dar um voto de confiança na contratação do volante que pode jogar de zagueiro, Thiago Santos. Vamos falar de Fla-Flu agora. A decisão do Campeonato Carioca começa neste sábado, às 8h30 da noite no Maracanã. A decisão entre Fluminense e Flamengo é o 4º ano seguido que os dois times decidem o estadual do Rio de Janeiro. O Fluminense tem a chance de ser bicampeão carioca. A última vez que isso aconteceu foi na campanha do Tri, de 83, 84, 85. O Fluminense foi bi em 83, 84 e no ano seguinte conquistaria o seu tricampeonato, o seu 4º tricampeonato. O John Arias se apresentou hoje, chegou ontem à noite às 11 da noite, meus amigos. 42 horas de viagem do Japão até o Brasil. Isso, imagina, gente, 2 dias quase para chegar no Brasil. Estava lá com a seleção da Colômbia, deve ter chegado, né, no bagaço, mas mesmo assim hoje foi para o CT Carlos Castilho, treinou com a disposição habitual, deve ter passado o resto do dia descansando. O Fluminense deve ter feito também aí uma preparação especial para que ele possa se recuperar, né? Eu tenho certeza disso. Vai ter amanhã também o dia todo para poder descansar e estar bem para o jogo que começa às 8h30 da noite. O John Arias, jogador importantíssimo, um dos melhores do nosso elenco. Quem também vai para o jogo é o lateral esquerdo, Marcelo, mas ele não começa jogando. De acordo com o portal, aliás, de acordo com o Lucas Pedrosa, do SBT, e o Vene Casagrande, do O Dia, o Marcelo vai sim ser então relacionado. Foram os dois que trouxeram essa informação em primeira mão. E durante o dia outras informações foram surgindo. O GE, por exemplo, dizendo que o Alexander será o titular porque o Diniz entende que o Marcelo ainda não está preparado, totalmente preparado fisicamente
né, para suportar um jogo de 90 minutos, ainda mais uma decisão de campeonato onde o ritmo é muito mais intenso. Então, o Marcelo, mesmo assim, ele vai para o jogo, vai ficar no banco de reservas, será relacionado, resta saber se ele vai entrar em campo ou não. O Fluminense não tem problemas para esse jogo, o Manuel continua de fora, Fluminense então escalado com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexander, André, Martinelli e Ganso, o John Arias, o Keno e o Germancano no ataque. Sobre o Keno, uma novidade. A partir deste sábado, o Keno passa a usar a camisa número 11, que pertencia ao Michel Araújo, que se transferiu para o São Paulo. Já o John Kennedy vai assumir a número 9, é isso mesmo. A 9, eternizada pelo Dom Fredon, vai ser então do John Kennedy. A 9 estava livre desde a saída da aposentadoria do Fred, e a partir de agora, então, o John Kennedy assume a camisa número 9 do Fluminense. O Thiago Santos, que eu citei agora há pouco, que foi anunciado, vai usar a camisa 28 e o Lelê vai usar a camisa 99. Ainda falando sobre o Fla-Flu, restam poucos ingressos para o setor sul nesse primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Ingressos destinados à torcida do Fluminense. Ainda tem ingressos. A última informação que o Marcelo Neves do Globo trouxe durante a tarde era de que ainda restavam 6 mil entradas para o setor sul. Então, torcedor, vamos lá, bora comprar esses últimos 6 mil ingressos aí, ó, porque o setor sul, ele cabe em torno ali de 20 mil pessoas. Significa que nós teremos, se esses 6 mil não forem vendidos, vamos ter um buraco ali, não dá. É final de campeonato, é jogo valendo título, né, contra o nosso maior rival. Então, quem puder ir ao jogo tem que comparecer, tem que fazer a sua parte, comprar esses últimos 6 mil ingressos aí, para que o Fluminense também tenha o setor sul esgotado nesse primeiro jogo. No segundo jogo, a gente lembra que a torcida do Fluminense comprou mais da metade dos ingressos e vai ser maioria no Maracanã para a partida que decide mais um estadual do Rio de Janeiro. Meus amigos, um grande abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Amanhã, hein? Amanhã.